E um pedaço nosso acha que imagina, ó, deixa eu falar. E o autossabotador ali, ó, no ziriguidum na tua cabeça. Sambando no sucesso. Que ele sabe que lá no fundo do fundo tem um pacotinho seu no arquivados com vírus que você não resolveu. É ali que ele entra. Aulão do Pop 21 no ar e o tema de hoje é autossabotagem. Os autossabotadores que minam o crescimento do nosso negócio, principalmente quando a gente trabalha em carreira solo, modalidade OPB, One Person Business. O aulão de hoje veio como inspiração do vídeo em que eu contei para vocês a minha jornada profissional. Falei do lançamento do Oratória de Performance, que é o nosso curso de comunicação e oratória com foco em quem vende produto, serviço ou ideia. E alguns amigos da nossa comunidade gentilmente deixaram comentários, abriram o coração, expondo vulnerabilidades, falando também das dificuldades que encontram. E eu quero dedicar esses vídeos de sexta ou sábado e domingo um pouco mais para a nossa gestão. Eu vejo que tem muito conteúdo sensacionalista na internet, com foco em carreira solo, muita gente fazendo conteúdo com o intuito de viralizar, mas poucos conteúdos com profundidade e conversas que a gente realmente dedique o tempo e sabendo que vai tirar dali alguma inspiração, alguma reflexão que melhore e transforme também a nossa vida. Então, como aqui no Ponto de Performance a maior parte da nossa audiência é composta por empreendedores individuais, eu decidi que esse vídeo que eu faço para o nosso final de semana terá uma característica mais de colega falando com colega, sabe? Como se fosse realmente uma comunidade que às sextas-feiras tem um bate-papo mais introspectivo, porque isso também faz muita falta, né, gente? A gente trabalha sozinho, às vezes a gente não tem com quem conversar sobre questões que são pertinentes ao modelo de trabalho que a gente adota. Então, você pode conversar com seu par, você pode conversar com filhos, você pode conversar com pais, essas pessoas podem te chamar de paixão, mas elas não vivem na pele aquilo que você faz. E eu sinto falta de ter isso, entendeu? Eu sinto falta de conversa assim, do jeito que eu tô fazendo com vocês, tá? Então, o vídeo de hoje é dedicado a você que abriu seu coração no vídeo sobre One Person Business e a gente vai conversar sobre autossabotadores hoje, porque inclusive foi um dos tópicos que um dos nossos amigos aqui da comunidade deixou por lá. Por definição, autossabotadores são padrões mentais inconscientes que limitam o nosso progresso em alguma esfera. E quem trabalha sozinho enfrenta um cenário duplo em termos de desafio. Porque quando você está trabalhando em uma empresa, o seu senso de responsabilidade, a ameaça de um dia descontado, a sua ausência causando uma consequência para os seus colegas de área, faz com que a gente vá de qualquer jeito. Então, se a gente está com enxaqueca, a gente vai. Se a gente dormiu mal por causa de filho, a gente vai. O que tiver acontecido, fica em casa e a gente vai. Por quê? Porque a gente tem senso de responsabilidade ou porque a gente teme perder o emprego. O problema dos autossabotadores para quem trabalha sozinho é que a gestão do nosso negócio, a liderança do nosso negócio não está na mão de outra pessoa. Não é algo terceirizado. Até quem tem sociedade, nesse caso, também precisa ficar ligeiro. Por quê? Porque tudo isso aqui está na nossa mão. E é aí que fica tão difícil para muitos de nós identificar se existe um autossabotador sambando na cabeça. Porque como a vida acontece em volta, filhos adoecem, pais adoecem, carro quebra, não é? Coisas acontecem na rua, se você é solicitado para fazer alguma coisa e você tem que sair. As coisas da vida são trazidas pela circunstância que a gente tem ao nosso redor. E é difícil a gente entender quando a gente fala assim, então isso daqui eu vou fazer na volta e primeiro eu vou lá ajudar, vou acudir fulano, vou levar ciclano, agora é a hora do... É difícil você dizer, pera, quem está tomando essa decisão? Porque o tempo inteiro a gente tem que prestar atenção até o momento em que a gente pega esse autossabotador, como eu brinco, né? Pega pelo cangote e olha para a cara dele e fala que agora a gente vai ter essa conversa. Não é assim? É difícil a gente entender isso. E quando esse autossabotador tem uma das origens que eu vou conversar agora com você, mais profundas, é pior.
porque de verdade ninguém quer ficar empurrando a vida para frente. Ninguém tem vontade de ficar contando centavo e fazendo malabarismo com dinheiro para ver se vai dar para pagar todos os boletos do mês. Ninguém acha incrível olhar uma prateleira dentro de casa entupida de produto que você vai fazendo, mas você procrastina para colocar para vender. Ninguém acha incrível ter um monte de habilidade, saber um monte de coisa, ficar vendo um monte de gente falando uma série de batatada na internet e não colocar o produto para jogo. A gente não age pelo autossabotador porque a gente acha incrível. A gente não age pelo autossabotador porque, nossa, vamos lá, gente! Não, não é assim. O autossabotador passa na nossa frente porque a gente não conseguiu passar na frente dele. Essa é a realidade que a gente tem. Agora, é algo imutável? É algo que, paciência, Cris, eu tenho que ficar com isso para sempre, dane-se e tchau, meu sonho? Não, não é. Não é, e eu espero que esse aulão de hoje te ajude muito. Esses padrões mentais, que são os autossabotadores, quase sempre têm origens emocionais. Os autossabotadores costumam surgir como mecanismo de defesa para evitar frustrações, rejeições ou julgamentos. Autossabotadores também podem surgir devido a experiências passadas, críticas que você ouviu, julgamentos que você vivenciou, inseguranças que você adquiriu na sua infância e você nem lembra disso. E o terceiro motivo que eu pontuei aqui é um autossabotador que muitos de nós possuímos e a gente às vezes não se dá conta de que ele exista, que é o medo da exposição, o medo do sucesso. Cris, eu me recuso a achar que eu tenho medo do sucesso. Eu trabalho pra caramba, ninguém mais que eu quer fazer o meu negócio prosperar. E eu digo a você que isso é mais comum do que você imagina. Essa última origem é mais comum do que você imagina. Tem pessoas que estão tão acostumadas a terem como pauta a dificuldade de conseguir alguma coisa, a ralação para conseguir alguma coisa, que pensar em estar em um degrau na vida, já vivendo aquele sonho, aterroriza mais do que ficar do jeito que elas estão. Eu não estou brincando. E olha, desde a pandemia para cá, que até a pandemia eu trabalhava com muito executivo, depois que eu saí da carreira corporativa, né? Da pandemia para cá, foram milhares de empreendedores, entre consultorias do Sebrae, aulas de Senac, os meus mentorados do Ponto de Performance e os alunos do Ponto de Performance. É mais comum do que você imagina. Medo do sucesso, medo da exposição. Eu ouso dizer para você que está páreo a páreo com experiências passadas ou mecanismo de defesa. Mecanismo de defesa, experiências passadas, meio que uma coisa passa a bola para outra, né? Você tem uma situação ruim, você se sente diante de um trauma, numa iminência de perigo, você gera um calo em cima daquilo e aquilo faz você travar a partir daquele momento. Agora, o medo do sucesso, da exposição, dói na alma das pessoas. Dói porque o adulto quer acontecer. O adulto quer prover. O adulto quer enxergar a volta daquele empenho todo que ele entrega no que ele faz. E eu tô falando isso para vocês com muita mão dada, tá bom? Porque é mais comum do que parece. É muito mais comum do que parece. É claro que cada um de nós tem um cenário diferente. Eu sei disso, tá? A gente está fazendo uma aula de coletivo aqui, né? Agora, reconhecer qual desses padrões ou quais desses padrões bate mais fundo aí dentro, quando eu fui falando com você sobre mecanismo de defesa, sobre experiências passadas, sobre o medo do sucesso ou da exposição, reconhecer qual deles pegou mais fundo para você, já é o primeiro passo para a gente conseguir avançar na superação desse autossabotador, no entendimento para conseguir torná-lo menor, a ponto de você dizer, puxa, eu venci isso aqui, ó, eu consegui. Tudo isso já pede a nossa atenção se a gente trabalha no mundo físico. Então, você tem uma loja, um escritório, você está sempre em exposição, você tem um contato físico com prospecções, com clientes, com fornecedores. Agora, se a sua atuação está concentrada quase que full time no digital,
isso pede de você uma atenção dobrada. A entrega do que fazemos não depende apenas de nós, mas também depende dos algoritmos. Porque temos que lidar com a nossa própria gestão e liderança. E quando a entrega é baixa, vem a desmotivação. A desmotivação, por sua vez, gera uma inconsistência de presença. Ou seja, você desmotiva, aí você acorda um dia e fala, gente, na boa, hoje eu não tô com saco. Chega a ficar até assim, né? Hoje eu não tô com saco, não dá, hoje eu tô com dor de cabeça, gente, não tô inspirado hoje, não tá rolando. Aí é um dia que você falta. Esse dia que você falta pode virar 2 dias, pode virar 3 dias, pode virar uma semana, pode virar um mês, pode virar 6 meses, pode virar um ano. Vamos lembrar que a gente está falando um negócio de uma pessoa só, tá? Percebe a gravidade do negócio? E essa falta de consistência traz com ela outros 2 containers muito carregados. Por quê? Porque a falta de consistência gera uma falta de visibilidade. E a falta de visibilidade gera o quê? Gera menos lembrança. E aqui a gente também está falando de lembrança de marca. Sabe aquela história? Não adianta você fazer, você precisa ser visto. E além de ser visto, você precisa ser lembrado para que as pessoas voltem sempre até você quando elas precisarem daquilo que você oferece. É isso. Quando a gente é dono do próprio negócio, essa noção de determinação, essa noção de chefia, ela tem que ser mais forte, mas muito mais forte do que a responsabilidade que a gente tem com o outro quando a gente trabalha para alguém ou alguma outra empresa. O autossabotador, para quem trabalha em carreira solo, é a grande prova. Existem esses autossabotadores que acontecem dentro de nós, mas com relação ao mundo. Eu acabei de falar 3 principais origens deles, né? Mas existem também os autossabotadores que acontecem dentro da gente para o nosso universo interno. E nessa profissão do digital, esses 3 pontos que eu acabei de mencionar para vocês, a entrega não depender da gente, depender de um algoritmo. Então você às vezes faz o seu melhor conteúdo, mas ele flopa. A lidar com a nossa própria gestão e liderança, ou seja, a entrega baixa gera um desestímulo, uma desmotivação, essa desmotivação gera uma falta de consistência, a falta de consistência te torna menos visto, ser menos visto te torna menos lembrado. Todo esse pacote, gente, para o digital é crucial. E se você tem autossabotadores que façam você ficar à prova o tempo todo, como é o caso do julgamento, nessa hora dos autossabotadores que acontecem para dentro do seu universo e não barrando você de ir para o mundo, para o exterior, né, para o universo externo, nessa hora você precisa estar mais alerta. Precisa pegar esse bicho pelo pescoço, sentar na sua frente, tomar a frente do negócio. Porque, senão, a tendência é que isso tudo vire uma desmotivação tão grande que te dê uma ilusão de cai fora dessa jogada, vai fazer outra coisa, volta para o CLT, você não leva jeito para isso. Fulano conseguiu, é uma porcaria, é um tudo sobre o nada que esse cara fala e está ganhando não sei quanto, ou diz que está ganhando não sei quanto. Você está ralando, você não conseguiu. Eu trabalho muito em mentoria na Diamond, que é a minha mentoria individual, a questão de autossabotadores com a imagem pessoal. Pessoas têm dificuldade em aparecer porque quando crianças passaram por bullying, chegaram na escola de um jeito, os amiguinhos riram, falavam muito bem ou tinham dificuldade para falar na escola e passaram por bullying também, inclusive de professores. Então essas pessoas cresceram sem abrir a boca, sem articulação. Não é apenas um autossabotador de procrastinação. A gente vai conversar sobre os tipos já já. Não. São pessoas que passaram por situações de trauma e esses traumas ampliaram a ação dos autossabotadores. Agora, quando você é dono do seu próprio negócio e o seu negócio é digital, o teu cuidado em cima disso tem que ser redobrado. Por quê? Porque a gente sabe que está lidando com tecnologia. A gente sabe que existem meios pelos quais a nossa comunicação, ou seja, o nosso produto ou o nosso serviço,
trafegam para chegar até o nosso cliente, até o usuário do outro lado. Não importa se você vende curso, mentoria, não importa se você vende livro online, não importa se o seu produto é um produto físico, a ponta final é física, tá? Mas você usa as redes sociais, usa o seu ecossistema digital, e-mail marketing, newsletter, a página no marketplace, seu e-commerce, seu site, suas redes, para conseguir se comunicar com as pessoas. Eu trouxe os 5 principais autossabotadores que são mais comuns entre empreendedores solo. Quero que você me diga aqui embaixo nos comentários com qual deles ou quais deles você mais se identifica, tá bom? Se não quiser escrever, pode colocar só o número. Número 1, o perfeccionista. Você revisa tudo 1000 vezes, adia o lançamento esperando o momento ideal, ainda coloquei entre aspas, e nunca acha que está bom o suficiente. Se for esse o seu, coloca aqui embaixo. Segundo, procrastinador. Você sabe o que precisa ser feito, você sabe qual é o prazo que você se deu para aquilo, mas está sempre adiando as tarefas importantes e se perde em coisas menores. Eu coloquei se perde, mas na verdade o que eu queria ter colocado é se distrai com coisas menores. Tudo que aparece você joga em cima, joga na frente, para você não fazer o que você sabe que deveria fazer. Número 3, o autocrítico. Você se compara, se julga e se cobra e está sempre achando que poderia fazer mais e fazer melhor. 4, o impostor. Você sente que não é bom o bastante, que está enganando as pessoas e que a qualquer momento será desmascarado. É aquele famoso, eu sei que tem gente que faz melhor que eu. E aí você não coloca o teu bloco na rua, tá? Número 5, o multi-ideias. Você tem 1000 ideias, você começa várias, mas não foca o suficiente em nenhuma para fazer dar certo. 5 autossabotadores, eu quero que você comente aqui embaixo com qual deles ou quais deles você mais se identificou. Eu vou gerar outros conteúdos para a gente aqui, tá bom? Como reconhecemos e contornamos esses sabotadores? A dica de $1 milhão, né? Eu trouxe aqui 3 pontos para você refletir por aí, tá? Primeiro deles, a prática da autoobservação sem julgamento. ênfase nesse final, sem julgamento, porque senão não vai adiantar nada. A gente sabe quando a gente tem um pensamento automático ou quando a gente está repetindo um comportamento. Eu quero que você anote o momento que você sentiu essa desmotivação, que você sentiu que o seu autossabotador fez assim, opa, tá na minha hora, tá na hora do meu show, vou entrar em cena. O que você estava fazendo? Eu aqui comentei com vocês, né, no outro vídeo, uma série de coisas, mas eu observo que quando eu tenho alguma coisa que eu estou em dúvida se aquilo ali está no melhor que eu poderia fazer, eu levanto determinada, focada, meu planner em dia, Asana, Trello, todo o meu workflow digital, físico, está tudo pronto. Aí eu sento para trabalhar, abro a máquina e aí vem um pensamento do e se? E se eu deixar essa parte para ver daqui a pouco? E agora? Eu já percebi que eu faço isso. Porque, no fundo, eu não estou satisfeita com aquele resultado. Para você ter uma ideia, eu fiz esse roteiro inteiro aqui no meu Word, porque ele vira também um artigo para o nosso blog, o blog do Pop. Inclusive, se você não sabe, nós temos um blog e uma newsletter na faixa gratuita, tá? Só você clicar aqui embaixo e deixar o teu nome para receber. Eu mando semanalmente. Esse roteiro perfeito que eu passei 2 horas escrevendo aqui hoje, pensando, lapidando e tal, para trazer para a gente. E esse vídeo, eu estou no minuto 46, 7. Por quê? Porque eu já parei e voltei várias vezes. Porque os meus autossabotadores também entram em ação quando eu tenho esse tema para fazer. Eu errei palavras ao longo desses 40 minutos várias vezes, mas eu não consegui fazer esse vídeo do jeito que eu faço todos os outros, que praticamente nem tem edição, é uma coisinha ou outra que eu tiro. Esse vídeo aqui tá com uma gordura gigantesca, eu tô errando as frases. Vocês acham que isso é o quê? Isso é autossabotador. Percebe? Eu tô dando um exemplo aqui ao vivo para você na gravação. É isso, gente. A gente precisa reconhecer, acolhe e resolve. Reconhece, acolhe. O que é esse acolhe? É abraçar e ficar, ai, que bonitinho, fica aqui. Não, mas é analisar. Se a gente começa a se debater, não resolve.
Porque o que a gente quer é dar certo, a gente quer fazer o negócio ir para frente. Então a gente precisa entender por que isso está acontecendo. Talvez você me diga, cara, eu larguei a minha carreira CLT e tudo que eu ouvi foi gente em volta de mim dizendo que eu ia virar blogueirinho e que não ia dar dinheiro e que daqui a pouco eu estava com a minha economia na raspa do tacho porque eu apostei num negócio que não ia dar certo. E você quer que o seu negócio dê certo, mas você dorme e acorda com essa sineta na tua orelha. Pessoal falando que não ia dar certo, chamando você de blogueirinha, de blogueirinho. E aí não vai. Ou você montou o seu negócio e todo mundo falando, você tá louco, você tem um diploma de não sei o que lá, você não vai ser engenheiro, você tem MBA, você tem pós, você vai apostar nisso daí, deixa de ser aventureiro, você tem criança. A gente ouve essas coisas. E um pedaço nosso acha que imagina, deixa eu falar, e o autossabotador ali, ó, no ziriguidum na tua cabeça, sambando no sucesso. Porque ele sabe que lá no fundo do fundo tem um pacotinho seu no arquivados com vírus que você não resolveu. É ali que ele entra, tá? Então, bora aí. Praticar a autoobservação, você vai anotar no seu caderno do ponto de performance, que eu já falei para vocês terem um caderno para a gente anotar os alunos do POP e também do oratório de performance, tá? Você vai anotar qual foi o momento, qual foi a circunstância que rolou, que você sentiu que te travou e que o autossabotador começou a falar. Número 2, você vai estabelecer metas pequenas e consistentes. Aqui para o procrastinador é um desafio, mas você vai fazer isso. Vai furar com algumas no começo? Claro que sim, porque você já tem esse histórico de anos procrastinando. Mas a gente está firmando aqui um pacto, a gente está firmando um acordo. Ok? Estabeleça metas pequenas e consistentes. Tentar resolver tudo de uma vez pode adiar o seu aperfeiçoamento. Então, tanto o procrastinador quanto o impostor vão sentir um pouco mais esse item aqui, mas tudo bem. O que a gente fará? A gente vai traçar um plano mais tático, porém mais leve, pequenos passos. Então, cada segmento tem os seus steps, seu passo a passo, mas você vai fazer o seguinte, aquilo que você sabe que você programou para fazer essa semana, se hoje já é sexta, hoje é sábado, já é domingo, a semana já está acabando, tá tudo certo. Você vai fazer uma nova lista e a partir de hoje você vai contar seus 7 dias. E você vai colocar um pouco de cada para cada um desses dias, tá? Agora, gente, não tem criança aqui. Não adianta você organizar essas coisas, olhar para essa lista de manhã e continuar olhando para ela, porque isso aí é você dizendo para você mesmo que você está escolhendo o lado do seu autossabotador e não o lado da cura desse autossabotador, tá? A gente tem que cumprir pequenos passos. Então, eu tenho alunas, por exemplo, no Oratório de Performance, que compraram um curso porque elas tinham trava para falar em público pelo vídeo. Pessoalmente, essas pessoas eram um sucesso. Eram aquelas pessoas que o RH sempre escolhia na empresa para fazer qualquer ação com outros departamentos, porque elas não tinham problema algum para lidar com pessoas no físico. Ligava a câmera, era aquele suador, o rosto ficava vermelho, elas esqueciam que elas tinham que falar, elas gaguejavam, elas não piscavam, elas ficavam olhando assim para a câmera, a voz saía robótica, era difícil. Então, a gente trabalhou isso no curso com elas, algumas vieram para a mentoria individual e hoje elas estão extremamente confortáveis, cumprindo com os objetivos que elas se deram, tá? Então, se você identifica quais são os seus ou qual é o seu autossabotador mais forte, você consegue chegar aqui e começar a estabelecer pequenas metas, mas diariamente você faz alguma coisa por você para trabalhar um pouco mais esse padrão e dessa forma você vai superando esse autossabotador. Terceiro ponto é você trazer a clareza para o seu porquê e também reforçar a sua identidade. Quanto mais conectado você está com o seu propósito e o seu valor, mais confiança você tem para agir, mesmo que com medo, mesmo que com trava, mesmo que sinta o bloqueio. Uma rotina de autovalidação, como é o caso de um diário, de um caderno de conquistas, vai ajudar muito a silenciar o sabotador interno.
E uma coisa muito importante, lembre-se do seguinte, nós não estamos falando aqui de eliminar medo, dúvida ou crítica. Falamos aqui de, mesmo sentindo medo, dúvida ou autocrítica, agir em favor da nossa própria vida. Eu peço que você comente aqui embaixo se a conversa de hoje fez sentido para você, se ela te abriu alguma ideia, algum insight, se você se sentir confortável, quiser compartilhar com a nossa comunidade aquilo que para você é uma trava, pode servir de material, gente, o que tiver em meu alcance, trarei como conteúdo para vocês, como eu fiz a partir do conteúdo dos nossos 3 amigos aqui da comunidade no outro vídeo. Eu trago para vocês mais conteúdos relacionados a isso. O link para você conhecer o Oratória de Performance está aqui no box de descrição desse vídeo. Também estou colocando o QR Code e fazer a sua matrícula, porque eu estou te esperando na aula 1. Esse vídeo foi construído com muito carinho e vamos superar esses autossabotadores. A gente se vê no próximo vídeo. Beijão. Tchau.